תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. Olá, eu sou o escritor Gabriel Santamaria e essa é a segunda aula do curso de teologia, que se iniciou com uma análise a respeito do judaísmo. Nesta segunda aula, nós continuaremos tratando a respeito do judaísmo. Como eu havia dito, o tema é um tanto quanto extenso e não foi possível condensar todo o conteúdo numa aula só. Na outra aula, eu tive a oportunidade de falar a respeito da criação, analisando o livro do Gênesis, também a respeito de Abraão e de Moisés. Nesta segunda aula, os temas versarão a respeito do profetismo, ou seja, do fenômeno do profetismo, do messianismo e do conceito de história na tradição judaica. Como o curso de teologia é gratuito, eu solicito que vocês visitem o meu blog, novacastalha.blogspot.com.br, a fim de conhecerem os meus livros, O Evangelho dos Loucos, No Tempo dos Segredos e O Arcano da Morte, que são 3 romances, Assim Morre a Inocência, um livro de contos, Para Ler no Caminho, um livro de crônicas, e Destino Navegante, uma coletânea de poesias. Visitando o blog, vocês conhecerão um pouco mais a respeito dos meus trabalhos literários, e, se possível, adquiram os livros a fim de que eu possa continuar realizando esse curso de teologia que é gratuito. Na parte de baixo do vídeo, aqui nas descrições, vocês encontram as sinopses de cada livro, bem como também o link para a aquisição das obras. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui. Chamaste-me. Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui. Tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui. Tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor que chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. Primeiro capítulo do livro de Samuel. Para quem acompanhou a primeira aula desse curso, sobretudo o início dela, quando eu tratei da criação de Deus, da criação através da palavra, da fala, do verbo, vale a pena recordar esse fato,
Porque o fenômeno do profetismo está intimamente ligado ao ato, né, de falar e de escutar. Né? Veja como Samuel termina. Né? Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. Falar e escutar. Deus fala e o servo escuta, sendo que o servo é o profeta. Não é? Na tradição judaica, existe até mesmo uma expressão bastante conhecida, né? Shema Israel. Ouve Israel. Bem esse o significado. Claro, se a gente considerar que Deus tudo fez através de uma expressão verbal, é natural que para os hebreus ouvir Deus, né, seja preponderante. Cabe a eles escutarem, né, o que Deus tem a dizer, porque Deus é assim que ensina. Né? Nesse sentido, o profeta é precisamente não apenas aquele que ouve, né, mas também aquele que ouve de um modo privilegiado. Que modo é esse? Deus se dirige diretamente a ele, né, em um tom de intimidade e de cumplicidade. A todo Israel, né, a todo o povo de Israel, Deus fala através da criação. Né? E também daquilo que é mantido por tradição, pela oralidade. Mas ao profeta ele fala diretamente. Alguém pode pensar aí, bom, o profeta é aquele que sabe o futuro, né? Bom, um vidente pode saber o futuro, né? Um adivinho, eventualmente. Só que isso ainda não é ser profeta, mas ainda não é profecia, propriamente. Deus revela ao profeta o futuro, porém isso não caracteriza a totalidade do profetismo. Mas o que caracteriza, então? Em primeiro lugar, né, uma eleição, que também deve ser entendida como uma predileção. Deus separa um indivíduo do grupo social. Dali por diante, esse indivíduo estará submetido diretamente a Deus. E ainda que exista na tradição religiosa dos hebreus um costume, não é, de respeitar as autoridades, sejam sacerdotais ou políticas, enfim. A verdade é que o profeta é uma autoridade que se sobrepõe às outras autoridades. É claro que isso acaba causando desconforto, né? Talvez seja por isso que não raramente, né, os profetas acabem pagando com a própria vida. A linha de profetas hebreus começa justamente com Samuel, por isso que eu escolhi esse texto. Né? Ele é o primeiro. E o modo como Samuel se torna profeta demonstra tudo isso que eu acabei de falar, né? Acabei de relatar. Ou seja, Samuel é chamado. Vocês sabem qual é a importância, né, que isso tem dentro de um âmbito religioso? Vocês entendem isso? É ser chamado. Novamente aqui a questão da fala, não é? Trata-se de uma comunicação verbal. Deus chama o profeta e chama pelo nome. Samuel, Samuel. Ele ainda não sabe do que se trata. No caso, é instruído por Eli a responder diretamente a Deus. Atualmente há algumas correntes, até dentro do cristianismo, né? Sobretudo de linhas ideológicas, né? Que pretendem interpretar o profetismo como uma espécie de crítica social. Né? Um sacerdote, um bispo, um leigo de importância ou de liderança, né, que acusa a sociedade dos seus erros, é muitas vezes chamado de profeta. De fato, existe no profetismo um elemento acusatório, né?
Originalmente, o profeta acusa a sociedade judaica de ter se afastado da aliança, dos ensinamentos de Deus e tal. Mas esse fator isolado não corresponde, não constitui o profetismo, né? Esse mero fator isolado, não, embora ele seja componente. Ou seja, não basta fazer a crítica social. É necessária a comunicação direta com Deus. Profeta é aquele a quem Deus se dirige exclusivamente. E não apenas através de intuições, mas falando realmente, né? Deus fala, confabula com o profeta. Ou seja, o profeta não está adivinhando, né? Ele está sendo instruído. E essa instrução é certeira. Qualquer coisa para além disso é mera comparação, né? Na antiguidade, né, houve inúmeros oráculos, né? Inclusive o famoso oráculo de Delfos, né? No entanto, o fenômeno oracular, né, em outras crenças religiosas, é diferente do profetismo. O profetismo é característico do judaísmo. Na antiguidade havia astrólogos, sábios, magos, adivinhos, né? São personagens que até mesmo a gente encontra na Bíblia. Contudo, o profeta é algo muito além disso. Como eu falei, o oráculo tem a pretensão de antever o futuro, de instruir em certos aspectos, né? Mas no caso do profeta, trata-se de uma ligação direta entre Deus e um homem específico. No fundo, é como se o Senhor usasse a boca daquele sujeito como a sua própria boca, né? Ou seja, Deus fala através do profeta. Ele é um instrumento. As artes divinatórias são técnicas mais ou menos eficientes, porém o profetismo é absoluto, não é? Implica necessariamente que o profeta tenha uma esplêndida obediência. Ou seja, é preciso transmitir o que Deus disse, bem especificamente, né? Porque Deus age desse modo com vistas a corrigir o seu povo. Atualmente, né, talvez seja difícil entender, eu me refiro à sociedade atual, sociedade contemporânea, né? Qual o significado do profeta dentro da cultura e do povo hebreu? Da cultura do povo hebreu, ou seja, dentro daquele modelo de sociedade, de cultura. Um profeta hoje, provavelmente, né, seria tratado como um sujeito um tanto esquisito, né? Ou por alguns com devoção. Mas na nossa sociedade não se entenderia que o profeta tem um poder, até mesmo político. As coisas mudaram bastante desde então. No entanto, dentro daquilo que se entende por Velho Testamento, o profetismo, quando surgiu, tinha uma verdadeira autoridade. Ou seja, o profeta decidia questões de Estado, digamos, né? Embora esse conceito de Estado ainda não estivesse vigente naquele período histórico. A questão é que na sociedade moderna, pós-iluminista, pós-Revolução Francesa, né, a ideia é de que o poder provém do povo. Porém, na sociedade judaica, nos tempos do profetismo,
entendia-se que o poder provinha de Deus. Deus era a fonte do poder, né? E aquele que estivesse mais próximo de Deus compartilhava esse poder. Por isso os reis eram ungidos. Durante muito tempo foi assim, até durante a Idade Média. Então, o que isso significava? Nada mais simples, né? A unção era o rito através do qual aquele indivíduo, o rei, recebia uma parcela desse poder de Deus ao ser ungido. A unção o distinguia, tornava-o participante da divindade. Ele continuava sendo humano. Entretanto, algo do poder divino repousava sobre ele. Esse poder é que dava autoridade ao rei. Se ele não fosse ungido, de onde proviria? De onde viria o seu poder? Se não vinha de Deus, vinha de onde? De lugar algum, daquele momento histórico. Então, na sociedade judaica, para entender o profetismo plenamente, é preciso compreender que o profeta tinha uma verdadeira autoridade. Quando o povo hebreu, influenciado por outros povos, que também viviam sob monarquias, quando esse povo decidiu ter um rei, se achou bom ter um rei, o pedido foi dirigido a Samuel, o primeiro profeta. Também queremos um rei. Samuel não aconselhou. Ele achava que ter um rei não era uma boa ideia. Mas mesmo assim aceita, seguir a vontade do povo hebreu, do povo escolhido. Mas quem escolhe o rei efetivamente é Deus. E Samuel depende da inspiração da divina para ungir aquele que seria o primeiro rei do povo escolhido. E essa escolha recai sobre Saul. Logo em seguida recai sobre Davi. Mas é interessante observar que a primeira escolha sai mal. Não por culpa de Deus, mas por culpa dos defeitos do homem escolhido. Saul se torna rei, recebe a unção, mas não é um bom rei. Trai os desígnios de Deus. E quando Samuel, seguindo as ordens de Deus, unge Davi, o Espírito de Deus repousa sobre este último e deixa Saul. Agora, dentre os filhos de Isaí, Deus foi escolher aquele que parecia o mais improvável. No começo, até mesmo Samuel se confunde. Vou ler aqui o trecho do primeiro livro de Samuel. O Senhor disse-me: até quando chorarás tu, Saul, tendo-o eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai, envio-te a Esaí de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: como hei de ir? Se Saul souber, matar-me-á. O Senhor disse: levarás contigo uma novilha e dirás que vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Isaí ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Isaí e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor.
Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Isaí chamou Abinadab, e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Isaí fez passar Sama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Isaí mandou ouvir assim os 7 filhos do profeta, diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Isaí, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Isaí: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Isaí mandou buscá-lo. Ele era loiro, de belos olhos e muito formosa aparência. O Senhor disse: unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio de seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retornou a caminho de Ramá. Fechando aqui o texto, a citação do texto do livro de Samuel. Se o próprio profeta não ungisse a cabeça do escolhido, Deus não repousaria sobre ele, ou o poder de Deus, e seu reinado seria vão, sem sentido. Interessante notar que Deus, ao escolher o homem, naturalmente não segue as impressões aparentes. Não escolhe aquele que diante dos olhos dos homens parece o mais preparado, mais apto, mais belo, mais alto. Pelo contrário, Deus olha o coração. Tiver um bom coração, grandes chances de ser escolhido. Sem dúvida, bastante sutil, O profeta é justamente aquele que está tão intimamente vinculado a Deus que é capaz de perceber, através da inspiração de Deus, essa sutileza. É algo que passa despercebido para a maioria das pessoas. Outra coisa, ao profeta cabe obedecer imediatamente. Vocês se lembram do que eu falei? A obediência, que importante, que essencial. O primeiro casal pecou no que tange a obediência. Logo em seguida, Abraão, não logo em seguida, mas em seguida na leitura do Gênesis, Abraão foi testado na obediência. No Êxodo, Moisés foi testado na obediência. E o profeta? O profeta tem que obedecer imediatamente. Como é que começa o texto? Deus diz: por que você está se lamentando por Saul, Samuel? Levanta e vai ungir o outro, que eu já escolhi. Tem conversa. É cumprir aquilo que Deus está mandando. Quando Samuel chega à casa de Isaí, já vai achando que é Eliabe, mas não é. Deus diz: eu olho o coração. Samuel olhava o quê? A aparência. Deus o corrige. E Samuel obedece perfeitamente quando Davi chega. Vida fácil, o profeta não tem, ou não tinha. Isso a gente vai ver na história do profeta Daniel, do profeta Elias, agora na sequência. Tão importante o profeta Elias, Sob a inspiração dele surgiram os carmelitas. A gente vai ver o quanto os profetas sofrem perigo, perigo de morte. Nós vamos ver isto. Quando Deus manda Samuel ungir outra pessoa, Samuel teme que Saul o mate. E essa ameaça é real.
Mas isso não interrompe a ordem divina. Ser profeta é isso, né? Às vezes é se colocar numa situação de risco, né? Porque o poder, embora teoricamente deveria ser alicerçado, esse poder divino, embora teoricamente devesse ser o alicerce do poder humano, né? Muitas vezes é o contraponto, né, desse poder humano. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Betsabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele. Tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando ali, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: Sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Trecho extraído do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. O profeta Elias, que afirma ele próprio ser o último profeta vivo que restou em Israel, né, para sobreviver, depois de ter acabado com os profetas de Baal, precisa fugir, né, porque a rainha Jezabel, que introduziu um tempo de idolatria, tem a intenção de matá-lo. Nessa passagem que eu acabei de ler, nota-se quão difícil, né, é se submeter à missão que Deus oferece a um profeta. Elias não tem lá muita facilidade, né? Está foragido, jurado de morte, caminha pelo deserto faminto, quase com vontade de tirar a própria vida. Interessante que ele sente medo, né, quando a rainha Jezabel o jura de morte. Fica jurado de morte e ele sente medo. Profundamente humano, considerando que era um profeta, né, alguém que estava sob a direção direta de Deus, sob a proteção de Deus. O profeta é um protegido de Deus, né? Mesmo assim, ele sente medo, o que demonstra
um pouco da sua fraqueza, mas também a sua humanidade. Durante o caminho, ele se enfraquece também, né? E chega a pedir, né, a Deus que tire a sua vida. Né? Para viver daquele jeito, era melhor não estar vivo. Esse é outro momento em que ele fraqueja e vê que Deus oferece um alimento para fortificá-lo. Né? Ou seja, o profeta não é alguém perfeito, o profeta não é alguém que esteja imune a momentos de dificuldade, não é? a um instante de depressão, a uma oscilação interior, a uma instabilidade emocional. O profeta ele está num centro de conflito, não é? Ele recebe diretamente a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ele é obrigado, né, a transmitir esta vontade e muitas vezes a corrigir o meio circundante, a sociedade. E nesta situação em que há dois polos, ele está no meio, e este meio é um local de conflito. Deus quer consolá-lo, né? Por isso vai ao encontro dele no Monte Horebe. Aliás, essa passagem que eu falei, né, que eu li, é muito paradigmática, porque ela traduz uma imagem viva de Deus. É interessante que a teologia cristã, em determinado momento, mais adiante ainda, historicamente, usa como método para compreender Deus uma via chamada negativa. E o que corresponde a essa via? Por exemplo, objetivamente falando, Deus excede tudo aquilo que nós somos. E, portanto, também o nosso conhecimento. Ou seja, Deus é mais do que nós podemos conhecer. Nessa circunstância, como afirmar qualquer coisa a respeito de Deus? É temerário, não é? Se não podemos afirmar seja o que for, ao menos nós podemos dizer, né, o que Deus não é. Deus não é material, por exemplo. Porque se fosse, pereceria. Teria fim. Mas acontece que Deus é eterno e nenhuma matéria é eterna. Assim, muitos teólogos, né, sobretudo durante a escolástica, tentaram compreender, né, o que é Deus. Nessa passagem que eu acabei de ler, né, do livro dos Reis, é interessante que Deus, ele próprio, não é, que afirma a Elias que vai encontrá-lo no Monte Horebe, né, nesse trecho específico, ele se manifesta antecedido por determinados fenômenos, determinadas manifestações que afirmam o que ele não é. Por exemplo, antes de Deus, um vento impetuoso e violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. O Senhor não estava naquele vento. Mas por que não estava naquele vento? Porque em Deus, a ação não é violenta. Quando Deus se manifesta, sobretudo quando ele está se manifestando a um profeta, a um escolhido, a um homem amável, ele não usa do expediente de um vento impetuoso e violento. Este encontro de Deus com o profeta não é um encontro que se dá através da violência. E essa violência não está em Deus. Por isso Deus não está, no vento impetuoso. Logo em seguida a terra treme, mas o Senhor também não está no tremor da terra. Vejam que interessante. Haveria necessidade dessas manifestações para que Deus conversasse com o profeta? Teoricamente não. Há outros momentos em que Deus se manifesta, sem esses preâmbulos.
sem essas situações que antecedem. Mas essas situações que antecedem, aqui no livro dos Reis, nos mostram o que Deus não é. Deus não é um tremor de terra. Às vezes há pessoas que pensam, ou que desejam que Deus haja numa determinada situação, com ímpeto, querem que Deus seja impetuoso, não tem paciência de esperar. Mas Deus é paciência. Deus não é um tremor de terra. Não adianta esperar que Deus venha como um tremor de terra e abale as estruturas. Não é assim. Deus não está no tremor de terra. E passado o tremor de terra, acende-se um fogo, mas Deus também não está no fogo. Ou seja, Deus não age na base da violência. Deus não age na base do ímpeto. E onde Deus está? Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Ou seja, é com suavidade. Depois da brisa ligeira, ali está Deus. Porque Deus, ali na brisa ligeira, veja que no texto, depois que se fala que veio uma brisa ligeira, não se fala Deus não estava na brisa ligeira. Não se fala isso, porque logo depois Deus começa a conversar com o profeta Elias. Ou seja, Deus age na base da suavidade e da paciência. Quem não consegue compreender a suavidade e a paciência não é capaz de encontrar Deus. Não adianta esperar que tudo se resolva instantaneamente. A própria vida espiritual, o encontro com Deus, a semelhança do que o profeta Elias teve, é uma via de suavidade e de paciência. Ou seja, é algo que transcorre que transcorre durante anos. Deus não age impetuosamente na vida de ninguém de modo espiritual, na vida, no crescimento espiritual. Estou dizendo isso porque o profeta Elias ele inspirou uma congregação, uma ordem religiosa, a ordem dos carmelitas, e a ordem dos carmelitas é uma ordem contemplativa, e a contemplação é uma busca através da vida, é a busca de uma vida inteira. E nessa busca, se você não tem suavidade, se você não tem paciência, você não consegue o seu objetivo, que é a contemplação. Não adianta acreditar que Deus agirá na vida espiritual como um vento impetuoso, como um fogo, como um tremor de terra. É preciso ter paciência, é preciso fazer com que você... É preciso compreender o significado dessa passagem, essa passagem específica, a fim de que Deus exerça uma atuação benéfica na vida do indivíduo. Foi assim com o profeta Elias, que estava desesperado, estava desalentado, foi fortificado por Deus e encontrou Deus depois de todos os fenômenos violentos, depois de todos os fenômenos arrasadores, e a vida do profeta naquele momento estava um pouco arrasada, veio Deus como uma brisa ligeira. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus.
Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhes: Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam-lhe ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com a boca e com o anel de seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Trecho aqui lido do livro de Daniel, da história de Daniel. Outro profeta conhecido, né? Muito conhecido, um verdadeiro modelo, foi justamente Daniel. Como é que alguém seria capaz de passar a noite em uma cova de leões, como ele fez, e não ser devorado? É muito difícil, né? Duas coisas ficam evidentes na história de Daniel. Trata-se de um homem absolutamente fiel a si mesmo. Mesmo quando o rei Dário promulga um edito que teoricamente impediria Daniel de rezar a seu Deus, este não teme as consequências e se ajoelha em oração. O profeta é justamente aquele que, diante das ameaças do mundo, aceita sofrer inclusive o martírio, no intuito de ser obediente a Deus. Dentro da perspectiva judaica, o profeta, de fato,
uma espécie de criatura exemplar. Ele não incorre no erro dos primeiros pais da humanidade, né? Ele não escolhe o erro. E mais do que isso, o profeta encontra-se tão intimamente ligado ao Senhor que a vontade do Senhor é a sua própria vontade. Então nele se realiza uma espécie de simbiose, né? É uma comunhão muito próxima do ideal. Devido a essa fidelidade, a essa obediência, Deus o protege. Mesmo na cova dos leões, Daniel é preservado. É uma coisa... É bela, não é? É bonito isso. É bonito quando ele diz: o meu Deus enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões. Tudo se submete à vontade de Deus. Já se vê, não é? Inclusive as feras. Até elas cedem. Você para entender aí qual é o poder e a importância do profetismo, não é? É o profetismo que busca historicamente corrigir os descaminhos do povo escolhido, que acusa a sociedade de defraudar os mais necessitados e, sobretudo, que anuncia a vinda do Messias. É uma coisa muito relevante no que tange ao profetismo, né? E, aliás, faz parte dessa aula de hoje, né? Uma análise a respeito do messianismo, né? Uma coisa está ligada à outra. Há de vir um Messias, um verdadeiro ungido. Isso é algo que os profetas anunciam, avisam constantemente. E por conta disso, né, o povo hebreu coloca-se em expectativa. Se existe uma coisa que caracteriza bem a história do povo judeu, é justamente a esperança. A fé, né, e a esperança são dois elementos marcantes, né, da cultura judaica. Mas aqui, sobretudo, a esperança. Né? Ou seja, o povo hebreu, o povo judeu, é aquele que historicamente esperava o cumprimento, ou esperou, e até, de certo modo, espera até hoje o cumprimento das promessas de Deus. Crê e espera. É um povo que vive de esperança. A esperança é um fato marcante. E para compreender bem o significado do advento do messianismo, do surgimento do messianismo na história do povo judeu, é importante que a gente tenha em mente esse fato. O fato de que o povo judeu vive à espera. Desde o começo, desde Abraão. Abraão, a quem Deus faz uma promessa. O nascimento de um filho, e desse filho uma longa descendência. E no futuro a terra prometida. Agora, quantos anos, né, até que se cumprisse o nascimento de Isaac? Isso falei na primeira aula.
100 anos. Abraão tem que aprender a esperar. E a espera é longa e é dura. Difícil. Então o coração do povo judeu é um coração pleno de esperança. Porque crê em Deus e Deus algo promete. E essa promessa exige a esperança, exige o exercício da esperança, a virtude de esperar. Crer e esperar. Moisés, quando consegue tirar o povo escolhido do Egito, não é? Do jugo dos egípcios, tem que esperar durante 40 anos, vagando pelo deserto. É uma longuíssima espera. E de fato, né, quando pensamos a respeito do messianismo, devemos entender que este fenômeno nasce justamente a partir desta fonte da espera. O Messias é fruto da espera. E ele não é apenas fruto da espera, da esperança. Ele é a sua própria realização. Agora é interessante observarmos que no caso do povo judeu, as promessas de Deus sempre têm uma consistência profundamente material. Ou seja, Deus não promete a Abraão um reino etéreo, uma descendência espiritual. Não. A descendência física é um filho. E a terra é uma terra sólida, material. Não é o reino de Deus, não é o reino espiritual, não. É uma terra, é físico. Ali habitará um povo. Isso significa que o conceito de esperança dentro da tradição judaica é um conceito que se realiza no mundo. Ele tem uma consistência material bastante forte. É intensamente material. Ou seja, os judeus esperavam o cumprimento das promessas de Deus neste mundo. Quando Deus fala de enriquecer um homem no Velho Testamento, ele está falando muito frequentemente de riqueza material mesmo. Ele enriqueceu Abraão. Enriqueceu Jacó. Ou seja, o cumprimento, a realização da promessa de Deus na história do povo judeu, né, é uma inicialmente é uma realização física. Quando nós viermos a falar mais à frente, nas próximas aulas, do cristianismo, aí a gente vai entender o quanto o reino proposto por Cristo parecia incompreensível para muitos judeus, fariseus, saduceus, né, os mestres do povo. Porque não era isso que eles estavam esperando. Estavam esperando uma realização temporal, tanto do reino quanto do messianismo.
Agora, como o povo hebreu tem profundamente arraigado na sua cultura, no seu modo de viver, né, na sua história, essa esperança nas promessas de Deus, o desejo de vê-las realizadas, tudo isso que muito se almeja, dentro da tradição específica do messianismo, afirma que se encarnará num único indivíduo. Ou seja, o Messias encarna a realização das esperanças. O povo judeu é levado cativo para a Babilônia. É levado cativo para o Egito, a escravidão, o exílio. Essa experiência de sofrimento faz com que se desenvolva dentro da mentalidade do judaísmo a ideia de um Messias que seja libertador. Ou seja, aquele que vem libertar o povo da escravidão, fisicamente falando. Mas por que isso? Porque a própria tradição judaica, né, sobretudo no Velho Testamento, dá uma consistência profundamente material à realização dos desígnios de Deus e das promessas de Deus. Quando Deus está prometendo a Abraão, quando promete a Moisés, a Jacó, esses homens esperam aqui e agora a realização. Não é num mundo para além da vida. Não, é neste tempo e neste mundo. Por isso, no imaginário do povo hebreu, o Messias carrega esta missão de libertar o povo da escravidão. O povo judeu suspira o nascimento desse Messias. Agora, como estamos afirmando, né, que a espera do povo judeu, a esperança é profundamente material, é profundamente física, temporal. Este homem, que é o Messias, ele não, e Messias significa ungido. Ou seja, o que é a unção? Isso eu já falei, né, a respeito do profeta Samuel, que ungiu o rei Davi. Antes havia ungido Saul. Ou seja, o ungido é aquele que participa das virtudes da divindade e recebe desta divindade, ou de Deus, autoridade suficiente. Então este é o Messias dentro da tradição judaica, o ungido. É aquele que participa da divindade e tem autoridade suficiente. E como a esperança do povo hebreu está profundamente ligada a uma realização temporal, a realização de um reino, de uma terra física, o Messias tem, na visão dos judeus, uma missão profundamente terrena. Ou seja, ele exercerá um papel fundamental
na história do próprio povo. História é um conceito profundamente temporal, porque ela depende de tempo. Como em determinado momento o judaísmo ingressou, aí influenciado por outros povos, dentro de um conceito de político monárquico, ou seja, houve reis em Israel, naturalmente, o que se espera é que o Messias seja o rei. Onde nascerá o Messias? Em Belém. Então ali está o rei do povo judeu. Agora, compreender, não é, o verdadeiro significado do messianismo dentro da história do povo judeu, sem compreender, né, o coração pulsante da esperança, é quase impossível. Porque, como eu afirmei, o ungido ou o Messias é aquele que encarna a realização de todas as esperanças. Há uma diferença fundamental entre o conceito de messianismo existente dentro da tradição judaica e o conceito de messianismo que se estabelece posteriormente dentro do cristianismo. Dentro da tradição judaica, o Messias, que, como eu já expliquei, significa um ungido, é uma espécie, né, de escolhido. E esse escolhido encarna em si, né, como eu também já disse, a realização das promessas de Deus. Ele é uma espécie de filho dileto, né? Mas ele não perde o status de criatura. Ou seja, ele é um homem, como todos os outros judeus, mas ele encarna, né, ou ele personifica a realização das promessas. Mas, objetivamente falando, ele não é Deus. E mesmo que você afirme que o Messias, dentro da tradição judaica, seja o Filho de Deus, essa filiação divina não é substancial, essencialmente. Ou seja, é um tipo de filiação diferente daquilo que é posteriormente entendido dentro da tradição cristã, sobretudo no conceito de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que você entenda que o Messias, que é, como eu falei, a realização, a personificação daquilo que realiza as promessas de Deus, não é? A Abraão, Isaac, Jacó,
né, Moisés, todos os profetas, ainda que ele personifique, ele não é a encarnação de Deus, ele não é Deus encarnado. Ele não é, na visão judaica, o Deus se fez carne, o verbo se fez carne. Ele está mais... Ele seria melhor compreendido, será melhor compreendido o Messias dentro da tradição judaica, né, como o herdeiro do reino, né, ou seja, o rei dos judeus, mas o rei com características profundamente humanas, embora tendo em sua missão privilégios especiais diante de Deus e até poderes especiais. Mas não é propriamente Deus. Deus feito carne. Isso dentro da tradição judaica. Por isso que há o choque quando Cristo, Jesus Cristo, já no advento do cristianismo, ele se coloca como Messias, mas ele se choca com a comunidade dos fariseus, dos saduceus, os chefes da sinagoga, porque ele diz que é Deus. Ele afirma ser Deus, ou o Filho de Deus. E ele, por exemplo, ele perdoa pecados, né? E essa comunidade diz: você não tem autoridade para perdoar pecados, só Deus tem. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: mesmo que você seja um Messias, você não tem autoridade. Isso para a tradição judaica. Essa visão do Messias dentro da tradição dos hebreus, uma visão que não faz uma correlação íntima e essencial entre o Messias e Deus propriamente, essa visão, né, está conectado, está dentro dessa linha daquilo que eu falei, né, minutos atrás, que a realização das promessas de Deus na tradição judaica tem muito de material, ou seja, ela é deste mundo, né? É o que os judeus estão esperando. É o estabelecimento do reino neste mundo. Atualmente, né, passados alguns milênios, né, há até uma linha interpretativa dentro do judaísmo, que eu não vou dizer que seja mais ortodoxa, provavelmente talvez seja um tanto quanto heterodoxa, né, que entende que a vinda do Messias não é o nascimento de uma pessoa específica, né, que é aquilo que, afinal de contas, né, os judeus sempre esperaram, né, o nascimento de um indivíduo. Né? Ou seja, o Messias é uma pessoa. Né? Mas há uma linha interpretativa que afirma que, né, essa tradição do Messias, né, se dará através de um acontecimento, de um fato sobrenatural. Né? Ou seja,
houve uma espécie de despersonalização. Todas as esperanças, né, do povo escolhido, do povo hebreu, se personificava na figura do Messias. Né? E por algum motivo, né, nos últimos tempos, né, houve uma espécie de despersonalização, e hoje há muitos judeus que entendem que esse advento do Messias, né, ou seja, o Messias pode ser interpretado como um acontecimento, um fato. Agora, por que né, que houve essa despersonalização? Creio, né, que seja por dois motivos. O primeiro é porque, passados tantos, né, já 2 milênios, e como os judeus não aceitam que o Jesus Cristo seja o próprio Messias, e como não veio outro, né, houve uma espécie de despersonalização, ou seja, para que a espera não fosse ainda mais frustrante, né, então vamos despersonalizar isso e transformar isso numa espécie de fato sobrenatural, né, luminoso, alguma coisa semelhante a isso. Né. Mas, objetivamente falando, a tradição, inclusive os profetas, né, falam muito frequentemente do Messias, da vinda do Messias. Né. Objetivamente falando, toda a tradição judaica, né, se refere a uma pessoa e não a um fato. Né. Ou seja, sempre foi uma pessoa, né, o Messias, a quem o povo judeu tanto esperava. Tudo que eu falei, né, desde a primeira aula, no que diz respeito ao judaísmo, né, que corresponde justamente a essas duas primeiras aulas, né, e aí eu me refiro ao princípio em que eu falei da criação, depois Abraão, né, depois Moisés, agora o profetismo, o messianismo. Né. Tudo isso, toda essa linha temporal, desde os primórdios, né, passando por essas fases todas, tudo isso constitui uma história. Ou seja, Israel tem a sua história própria, a sua história peculiar, né, particular. E a história particular de Israel, dos judeus, está intimamente ligada ao fato de que esse povo está em contato íntimo e pessoal com Deus. Ou seja, teoricamente, Deus conduz a história do povo judeu, que nós chamamos de história da salvação. Ou seja, essa história não é autônoma. O povo judeu não é autônomo. Ele está relacionado com uma instância superior divina. E é precisamente essa instância superior divina o que justifica a própria história de Israel, dos judeus. Há claramente um desenvolvimento, não é? Ou seja, há uma linha que liga o princípio, né? E essa linha se desenrola durante a história desse povo. E todas as vezes, né, que há um afastamento da aliança,
ou do significado verdadeiro daquele povo, o sentido daquele povo. Por que este povo faz sentido? Ele faz sentido porque ele foi escolhido e desejado por Deus. Mas quando há um afastamento, né, quando esse povo se afasta eventualmente, dos desígnios de Deus, né, aí como eu já disse, surgem os profetas que, através da sua atuação, buscam reconduzir o povo judeu, aquilo que Deus anseia para ele. Agora, interessante, não é? A gente compreender as características particulares dessa noção histórica do judaísmo. Digo isso porque ela realmente tem muito de particular e ela é tão marcante que determinou não apenas a sua constituição pessoal, mas posteriormente a constituição de uma sociedade e até mesmo a constituição civilizacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a noção ou conceito histórico dos judeus se espalhou, né? E determinou aquilo que majoritariamente hoje nós compreendemos por história. Mas exatamente do que é que eu estou falando? Eu estou falando de algo, né, que hoje, muito comumente, se conhece como determinismo. A palavra determinismo vem de determinar. Ou seja, tem um término, um ponto final. A ideia de que a história conduz a um ponto terminal, a um ponto apoteótico, nasce a partir dos judeus. É dentro do judaísmo que nasce esse conceito. O conceito de que a história tem um fim, tem uma finalidade. E como é que surge esse conceito? Surge a partir do momento, né? E aí remontamos a Abraão, por exemplo, a partir do momento em que Deus retira Abraão do seu grupo social, familiar, e a partir de Abraão ele inicia um novo povo, uma nova salvação. Ou seja, Abraão é um princípio. Ponto. Agora, esse princípio tem um fim, uma finalidade. Deus promete a Abraão uma descendência e Deus promete a ele também uma terra.
E esse caminhar de Abraão e da sua descendência rumo ao cumprimento das promessas de Deus se constitui em uma história. Não só a história de Abraão, mas a história do seu povo. Mas é uma história que não gira em círculos. Ela é uma história que tem uma finalidade. E o fim se constitui no cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, você tem a perspectiva de um ponto apoteótico, de um ponto terminal. A ideia do Messias, do advento do Messias é isto. Ou seja, é o povo que caminha rumo ao encontro deste Messias. E quando ele vier, as promessas se cumprirão. Se de fato não houvesse a perspectiva de um término, que significa o cumprimento das promessas, também, consequentemente, não teria significado a ideia da esperança, ou o cultivo da esperança. Algo se espera, e se espera que se realize, e a realização disto é um ponto final daquela história. Essa é uma contribuição extremamente importante da tradição judaica para as outras civilizações. A própria, não é, civilização cristã, que é oriunda da judaica, se vale disso. Ou seja, o cristão crê, não é, que a história tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, que ele caminha, não é, por exemplo, dentro da tradição cristã, para a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, ou o advento do reino, o reino de Deus. Ou seja, existe algo no futuro que explica o presente e o passado. Mas isso é propriamente judaico. É porque existe um evento futuro que é, em princípio, a descendência de Abraão, depois a terra prometida, o advento do Messias. É porque existem esses eventos futuros que o passado judeu e o presente se justificam. Por que a minha fé cristã, nesse momento, se justifica? Porque eu creio que Cristo virá no futuro. Novamente, uma segunda vinda. É esse fato futuro que justifica a minha vida no presente. E é para lá que eu rumo. E é para os eventos judaicos que rumavam os homens e as mulheres do povo escolhido. Agora, na maior parte das tradições religiosas e também dos sistemas filosóficos,
que existiam naquele momento histórico, antes ou depois do judaísmo, durante certo tempo, na maior parte dessas manifestações religiosas ou filosóficas, não se acreditava em um fim determinado da história. Acreditava-se sim na existência de ciclos. Ciclos renováveis. Isto é traduzido, é muito conhecido como mito do eterno retorno. Basicamente, a ideia do eterno retorno se explica da seguinte maneira. Existe um período de ordem, de apogeu, que logo em seguida entra num período de decadência e, consequentemente, num período de caos. E depois de uma espécie de deflagração, ocorre um novo período de ordem, ou seja, uma reconstrução. Ordem, caos e reconstrução da ordem. Era nisso que acreditavam, né, a maior parte, né, dos povos, né? Ou seja, é uma espécie de renovação constante do tempo. Há um período de ordem, depois da decadência, o caos, né? E depois do caos, o reestabelecimento da ordem. Isso, de certo modo, justifica o próprio caos, ou seja, ele é necessário. Porque se não vier o caos, a ordem não vai se reestabelecer. Muitos especialistas entendem que esse conceito, né, nasce a partir dos cultos agrários. As colheitas ocorrem através de ciclos. Há um período em que existe o plantio, né, depois a colheita. Há um período em que a terra fica seca e depois o replantio. Vida, depois morte e novamente vida. Esta é uma interpretação de especialistas, né, em religiões comparadas. Boa parte da filosofia grega, né, parte desse pressuposto, do mito do eterno retorno, ou do eterno retorno. Né? Alguns filósofos pré-socráticos, né, chegam a elaborar teorias filosóficas a partir da ideia do eterno retorno. Agora, qual é a desvantagem, né, do eterno retorno? Do mito do eterno retorno? Sobretudo o fato de que, para todos os efeitos, você se encontra preso dentro de uma situação circular que aparentemente não tem saída. Ou seja, por mais que você consiga estabelecer a ordem, né, posteriormente à ordem haverá um período de decadência, de caos inevitável e o restabelecimento da ordem. Seria impossível a conciliação
entre mito do eterno retorno, entre a ideia do eterno retorno e do determinismo histórico? Se você colocar os dois no mesmo nível, sim. Agora, se você colocar como um deles como um mecanismo interno e não absoluto, né, talvez eles se conciliem. Né? Porque, de fato, na história das civilizações, a gente nota, né, surgimento de grandes sociedades, grandes culturas que vivem períodos de apogeu, né, períodos de grande ordem, né, de estabelecimento de impérios, né, e esses impérios se mantêm durante certo tempo, mas por uma certa força que às vezes é difícil compreender, né, muito frequentemente entram em decadência, há um período de caos e depois o restabelecimento da ordem. Né. Eu vou dar aí um exemplo clássico a respeito deste assunto. Né, o maior império já constituído, provavelmente, que foi o Império Romano, que detou influência por séculos, sobretudo no Ocidente. No entanto, padeceu ele próprio um período de decadência moral, e essa decadência, tendo enfraquecido o próprio império, o tornou refém da possibilidade de uma invasão, e invasão que houve, que foi a invasão dos bárbaros. Né? E depois dessa decadência, um longo período de caos. Né? O império caiu, os bárbaros tomaram conta, só que os bárbaros, na realidade, não tinham, né, toda a sofisticação, inclusive intelectual, do Império Romano. Né? E isto ocasionou um período longuíssimo de caos na história. E só posteriormente houve um restabelecimento da ordem, aí a partir de uma sociedade cristã, sobretudo influenciado pela reforma, né, carolíngia, ou seja, houve um renascimento cultural a partir, né, do imperador Carlos Magno. E essa renovação cultural, né, esse renascimento cultural, digamos assim, ele tornou possível, né, a sociedade cristã, né, inclusive o advento das universidades na Idade Média. Então existe um certo mecanismo de ordem, decadência, caos e restabelecimento da ordem. Agora, a questão é saber se esse mecanismo, né, ele é infindável ou se ele simplesmente é um fator interno de um conceito maior determinista histórico. De qualquer modo, né, o que fica daquilo que nos trouxe, né, da contribuição do povo judeu, foi justamente um conceito de história que se transformou em algo tão marcante, tão decisivo, que suplantou, em geral, a ideia do eterno retorno, que é justamente essa ideia da esperança. Ou seja, a esperança que necessita de um acontecimento futuro determinante para justificar o presente e o passado. Isso mostra o quanto o povo judeu
é um povo que desde o princípio viveu marcadamente influenciado pela noção da esperança.